Olá pessoal, tudo bem? Professor Tiago aqui. Então nós vamos dar início às aulas, né, de construção de front-end do nosso módulo 4 do curso de Full Stack da UEMP. Okay? Então eu vou começar a falar com vocês aí sobre isso. Nós vamos dividir essa etapa, né, basicamente em dois módulos. Primeiro a gente vai discutir algumas teorias e ver alguns exemplos de front-end, que é essa parte minha. E posteriormente vai ter a implementação, né, do front-end com o professor Fábio, tá, que vai estar apresentando aí melhor para vocês isso daí, como se implementa. Então, o que é o front-end? Né, a capacidade de dar vida à interface, né, desenvolver os mecanismos entre a interação, que vão permitir a interação do usuário com a aplicação de software. De certa forma, desenvolver a tela, né, a interface, o desenho da interface, a experiência que o usuário vai ter ao utilizar o seu programa, né? Vamos dizer assim, no momento que ele abrir o seu programa, ele vai ter uma interface gráfica, e essa interface gráfica ela vai permitir que ele tenha uma experiência de utilização. Tá? Quando a gente fala em front-end, é muito comum que já pense de cara, né, em elementos de desenvolvimento da interface, HTML, JavaScript, os próprios CSS, e não está errado, né? São de fato elementos recursos, né, que nós vamos utilizar para poder fazer esse desenvolvimento em de várias formas possíveis, e esses componentes permitem aí a criação de uma série de experiências de usuário que vão auxiliar a utilização do sistema. Entretanto, para que a combinação, o uso desses componentes ela seja eficiente, né, ela seja eficaz, a pessoa ela tem que pensar um pouquinho fora do ambiente de programação, principalmente às vezes antes de se começar de fato a implementar, também durante a implementação, tá? Mas pensar um pouquinho fora dela, pensar um pouquinho quem serão seus usuários, o que eles querem fazer no sistema, como eles vão fazer, essa aplicação, o que essa interface ela tem por objetivo entregar. Tá? Por quê? Vamos dizer assim, é extremamente importante você ter um back-end muito bem feito, fato. Tá? Um programa de computador é uma união no front-end e no back-end bem feito para que isso possa funcionar para atender a necessidade do cliente. Mas você pode ter um back-end muito bem feito, mas o usuário ele não vai interagir com o seu back-end. Na maioria das vezes ele mal sabe ou nem conhece que isso existe. A interação do usuário é com a tela, certo? É com a interface gráfica. Então, se você pode ter um back-end perfeito, mas se você cria uma interface gráfica que não é fácil para o usuário utilizar, não proporciona uma experiência adequada, não é intuitiva, não conduz o usuário nas suas ações, ela não tem um controle de erros legal, ela força muito a carga cognitiva e a carga física do usuário, isso tende a caracterizar todo o sistema como ruim, tá? Todo software como ruim. Então, nesse aspecto, você deve pensar durante o desenvolvimento dessa interface, antes, durante e até depois do desenvolvimento da interface, quais são os fatores, né, envolvendo o usuário, tarefas e tudo mais que vão estar envolvidas, né, nesse seu desenvolvimento de interface, então para você poder proporcionar a melhor experiência para o usuário. Aí que entra a área de interação humano-computador, a área de IHC, ou como alguns conhecem, interface humano-computador. Tá, o que é a IHC? Né? A interação humano-computador é uma área de pesquisa, né, dedicada a estudar os fenômenos de comunicação entre pessoas e sistemas computacionais. Então a pessoa ela se comunica, ela interage com sistemas computacionais, né? E essa interação, essa comunicação dela, isso gera uma série de fatores, uma série de comportamentos. Tá? A pessoa normalmente ela tem uma necessidade, ela vai ter que olhar essa interface, identificar como essa interface pode ajudar ela a cumprir, né, a atingir essa necessidade, esse objetivo. Então ter um retorno da interface para saber de fato se ela conseguiu realizar ou se ela não conseguiu realizar. Então a interface ela tem que permitir que a pessoa que tem um determinado objetivo ela consiga realizar esse objetivo para ele. Então ela passa a IHC é uma preocupação muito atual e tende a crescer cada vez mais. Tá?
uma vez que a gente está lidando com usuários dos mais diversos tipos, o uso de sistemas de computação, de aplicativo, de software. Hoje ele não é mais restrito a especialistas, como era aí 20 anos atrás, 20, 30 anos atrás, mas ele é muito amplo, ele é muito público, ele é muito... todo tipo de pessoa tem, qualquer pessoa tem um celular, tem uma Smart TV, tá? Utiliza um computador, um notebook, utiliza aplicações para todo quanto é tipo de operação que pode ter. Muitas empresas, né, têm a tendência já de migrar muitos serviços que eram anteriormente feitos de forma presencial, com atendimento em mesa, para serviços que via computador, via celular. Hoje você já pede um táxi, na verdade um Uber, né, via seu celular. Hoje você tem possibilidade de visualizar centenas de lanchonetes e restaurantes via uma aplicação do estilo do iFood. Hoje os serviços como de banco, eles incentivam o uso pelo computador, INSS, enfim, são infinitas as possibilidades. Isso tem uma tendência só a aumentar. Isso vai atingir um público cada vez maior, e um público talvez não tão especialista em informática, em computação, um público especialista em outras áreas e que vai precisar usar essas aplicações. Então, para você desenvolver essas aplicações, existe a necessidade de você entender bem o que o usuário precisa, né? Quais são os requisitos, qual é o contexto de uso dele, tá? Para que ele vai utilizar, em que sentido, qual a capacidade de inclusão dessa pessoa, comunicação, que mecanismos que ela pretende utilizar. Então, tudo isso são formas de você, são itens, né? São elementos que você deve levar em consideração para você poder desenvolver a sua interface gráfica. Há algum tempo atrás, algum tempo que eu digo 20, 30 anos atrás, às vezes a IHC poderia ser tratado como uma perfumaria, né? Colocar uma opção a mais de sistema, isso aí enfeitar uma coisa e outra, e eles tinham uma preocupação muito maior, vamos dizer assim, com o código e o banco de dados, né? Então, mas hoje você tem que ter uma atenção muito grande com a sua IHC, tá? Devido a muitas possibilidades de utilização, elementos de interface, tipo de usuário muito mais diversificado, e a interface vai ser o mecanismo que será utilizado pelo usuário para acessar o seu software. Então, se ele chegar na sua interface e não conseguir utilizar o software, ele pode meio que classificar todo o seu software como um software ruim, e isso vai ser problemático para você, né? Um dos principais elementos da interface humano computador e foco, né, vamos dizer assim, objetivo de qualquer desenvolvimento de interface é a usabilidade. A usabilidade é definida na ISO 9241 como a capacidade que um sistema interativo oferece ao usuário de realizar suas tarefas com eficácia, eficiência e satisfação. E a ISO 25010, né, capacidade que um sistema interativo oferece ao usuário específico de realizar suas tarefas específicas em contextos específicos. Tá? Aqui ele está especificando um pouco mais, enquanto aquele é mais genérico. Mas ambos tratam de 3 palavrinhas aqui, né? 3 itens que a gente deve buscar no nosso sistema: eficácia, eficiência e satisfação. Isso caracteriza a usabilidade de software, tá? E a definição está bem aqui, está fazendo uma chavinha aqui. Então, o que é eficácia? Eficácia é a completitude, né? Quanto que o seu software permite você realizar suas tarefas por completo. Você tem um determinado objetivo, você conseguiu atingir esse determinado objetivo, ele permite que você consiga realizar a tarefa para a qual você acessou o software e tem um objetivo. Eficiência. Quando a gente fala em eficiência, a gente está falando da capacidade de realizar a tarefa e ainda aproveitar recursos da melhor maneira possível. Redução, a gente pode falar em aproveitamento de recursos, quantidade de ações realizadas pelo usuário, tempo para realizar uma tarefa. Por exemplo, eu posso ter 2 softwares diferentes. Vamos imaginar um software que eu faço um upload de um arquivo. Aí no software A eu preciso passar por várias telas diferentes até chegar lá no momento que eu faço o upload do arquivo. Digamos que eu passe por 5, 6 telas diferentes. Eu faço o upload do arquivo. Ele teve eficácia? Teve. Beleza. Aí eu tenho um segundo software que é só eu clicar, segurar e arrastar e esse arquivo já é feito o upload. Então, se eu pensar, os 2 que foram eficazes? Foram. Eles realizaram suas tarefas por completo.
tá? Permitiu fazer o upload do arquivo. Mais eficiência. Eficiência ativa no software, mais eficiência no software B. Por quê? Porque enquanto no software A eu tinha que passar por várias telas, num eventual software B, eu simplesmente cliquei, segurei e arrastei. Eu tive menos recursos, menos ações, tá? E demorou menos tempo. E a satisfação, que é a opinião do usuário em relação a isso, né? O quanto que ele ficou satisfeito com a execução desse sistema, dessa atividade. Tá? O conceito de usabilidade surgiu ali com Jacob Nielsen, né? E que definiu como um requisito de qualidade de software necessário e exigido para atingir a qualidade de um sistema computacional, permitindo que o mesmo seja utilizável e fácil de aprender. Um software sem usabilidade ele pode causar problemas para o usuário, tá? Pode ter problemas de desempenho na operacionalização do software, ou seja, a pessoa tem dificuldade para operar o software, a pessoa não consegue ser eficaz, não consegue ser eficiente, a pessoa não consegue utilizar realmente para sua tarefa, ela não consegue aprender o software, ela não consegue produzir com o seu sistema, e isso vai gerar, isso pode levar, sem dúvida alguma, a problemas de saúde psicológica. Saúde, por que a gente dá exemplo de saúde? A pessoa não consegue realizar a sua tarefa, ela vai começar a ficar nervosa, vai começar a ficar ansiosa, agitada. Se a gente pensa em fatores psicológicos, a pessoa já pode ter ali uma sensação de inferioridade, uma própria ansiedade também, tá? Enfim, isso pode afetar diretamente a saúde da pessoa. Como que a gente pode medir a usabilidade, né? Como que eu posso pegar uma interface minha, tá? Uma interface de software que eu desenvolvi, e então fazer a medição da usabilidade, verificar a usabilidade dela? Bem, a gente vai, para medir a eficácia, se o software é eficaz, a gente pode usar um conjunto de técnicas ali, uma ou duas, ou combinação de várias delas, né? Então o objetivo na medição da eficácia é avaliar se o usuário consegue concluir a tarefa com sucesso. Concluir com sucesso uma determinada tarefa. Ou seja, o objetivo é terminar a tarefa. Tá? Então como que eu posso medir isso? Eu posso medir isso pela conclusão de tarefa sem erro, conhecido como Golden Path. Ou seja, eu vou dar para o usuário um conjunto de tarefas para ele executar no software e eu vou verificar quais ele concluiu sem ter nenhum tipo de problema, sem ter nada de falha. Vamos dizer assim, ele percorreu um percurso, ele percorreu ali um caminho que permitiu a ele executar a tarefa sem problema nenhum, ele chegou no objetivo. Eu posso verificar a conclusão de tarefas com erros não críticos. O que são erros não críticos? Um clique no local errado, um desvio de caminho para algum local que não era. Então eu vou verificar, por exemplo, o que pode gerar esse erro crítico, né? O que aconteceu com esse erro, o que produziu esse erro não crítico que permitiu ele concluir, mas ele teve algum problema antes. Isso pode ser um indicativo de uma necessidade de correção na interface. Então são erros que ele cometeu, mas que isso, mesmo cometendo o erro, ele ainda conseguiu atingir o objetivo. E eu tenho erros críticos, que daí eu tenho que dispensar realmente uma atenção muito maior para ele. Por quê? Porque são erros que impediram ele de concluir a tarefa. Por algum motivo, aquela situação não permitiu que ele continuasse a sua tarefa. Então isso deve ser mitigado, isso deve ser corrigido com muita urgência. Tá? A gente pode medir a quantidade de cliques ou toques errados, existem hoje aplicações que permitem a gente fazer isso daí, tá? Que é fazer essa medição de cliques, tá? Onde ele clicou, onde que ele deu um touchscreen errado, que função que ele acessou, e até mesmo a frequência de pedido de ajuda, né? Num teste um pouco mais elaborado, você pode simular um helpdesk, você pode medir pelo seu próprio help, né? Pelo seu próprio suporte técnico, quanto que essa pessoa pede de ajuda para concluir uma tarefa. Tá, então aqui a gente tem um exemplo, né, de ferramentas de mapeamento de clique e também de eye tracking, né, que você consegue, por meio aqui de funções aqui, né, dessas funçõezinhas aqui, você consegue mapear onde a pessoa clicou ou até mesmo onde a pessoa olhou, né, se há algo que está desviando a atenção dela, se ela clicou num local que ela imaginava que ia realizar alguma determinada tarefa, mas aquele local de fato não era para clicar, se algum local que era para fazer o clique não é feito. Então você pode usar ferramentas para tentar monitorar quais ações que a pessoa está realizando. Tá?
frequência de pedido de ajuda, né? Como que você poderia medir isso aí? Então você pode medir pelo número de tarefas realizadas com sucesso, pelo número de tarefas que a pessoa deveria realizar, né? Então uma pessoa deveria realizar 5 tarefas, ela realizou 3 com sucesso, teve aí 60% de aproveitamento. E a eficiência já está mais relacionada então ao tempo necessário para o usuário conseguir concluir a tarefa ou quantidade de recursos, né? Uma coisa bem puxa a outra, mas enfim, é a quantidade de tempo, quanto que se gastou de recursos para isso, né? Então você pode medir o tempo de execução de uma tarefa, o tempo de execução na primeira versus segunda tentativa, que isso pode dar um feedback de quanto que a pessoa aprendeu no sistema. A primeira vez que ela utilizou, ela estava aprendendo, tentando descobrir e tal. Já a segunda vez, ela já estava mais confiante, pode ter diminuído esse tempo. Você pode fazer também um tempo de execução comparado com um heavy user, uma pessoa que tem o conhecimento daquele sistema, um usuário base, né, um usuário padrão, e então comparar o tempo da pessoa em relação a esse usuário para saber o tempo que ela leva disso. E a satisfação, que é entender o quanto satisfeito o usuário ficou, né, com o uso do software. Nesse caso, é muito utilizada a parte de questionários, né, para ajudar a medir o nível de satisfação do usuário. Então, podem ser aplicados no término, durante, no começo, normalmente no término e durante a tarefa, para você poder medir, tá, esse tipo, a satisfação do usuário. Então, há vários modelos de questionários para isso. Tá? Então você tem o After Scenario Questionnaire, o NAS-TLX, o SBAC, UMI, tá? Vários modelos deles, tá? Para questionário, por exemplo, esforço mental, estimativa de magnitude, tá? O Single Easy Question. Você pode ter também o satisfação geral, como o SUS, que é um questionário muito utilizado na IHC, que é a escala de usabilidade do sistema. Tá? Você pode ter outros modelos, como estão dizendo aí, para você medir essa satisfação do cliente, ok? Mais detalhes, né, sobre essas técnicas de inspeção, inspeção e teste, avaliação de usabilidade, vocês poderão encontrar nos vídeos de avaliação de usabilidade, tá? Inspeção e teste de usabilidade, também presentes nesse módulo do curso, que foram gravados pelo professor Marcelo Morandini. Tá, ele está explicando bastante aí sobre como ocorrem aí, como podem ser feitos inspeções e testes, né, de usabilidade para poder avaliar aí o seu sistema, tá? Então vamos dizer assim, como a IHC e a usabilidade serão tratados nessa etapa do curso? Bem, uma coisa ela até já foi tratada, que é prototipar funcionalidades e identificar os usuários. Foi feito lá no módulo 2, usando Design Thinking e tudo mais. Então nessa etapa a gente ainda vai ver um pouquinho aí sobre definir os elementos de experiência do usuário, construir interfaces web responsivas, a definição da arquitetura da informação e inspecionar a ergonomia e avaliar a usabilidade. Tá? Tudo isso a gente vai estar discutindo nos cursos dessa primeira etapa da construção do front-end. Ok? Então o próximo vídeo, tá? Definir estratégias de experiência do usuário e o que são as interfaces aí responsivas. Tá? Então a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!